Estamos ao vivo. Oi, gente. O pessoal vai começar a entrar agora. Oi, Dani, equipe técnica. Ah, nosso convidado acabou de chegar. Tudo bem, gente? Como vocês estão? Michael. Olha a drag. Vocês acharam mesmo que eu não ia passar a maquiagem nessa cara inteira, né? Claro que eu ia. Tudo bem, gente? Falem comigo. Reajam aí. Então, estamos iniciando a última live da quarta temporada aqui no PPJor com o Franco, nosso querido convidado de hoje. Eu sou a Luísa, aluna do segundo período de Publicidade e Propaganda. Estou muito feliz em estar aqui. Nervosa. Horrivelmente nervosa, mas vamos lá. Ai, ai. Eu estou enrolando por motivos de Maria Isabel não está pronta para falar comigo ainda, entendeu? Então, eu tô dando uma enrolada. Ai, oi, Luiz, tudo bem? Da minha sala. A Dinã é verdade, a Maikele é doida, completamente doida. A Bel chegou, será que eu posso chamar ela? Como é que é? Deixa eu ver quem que tá aqui no nosso giro. Eu vou chamar a Dani. A Dani não quer também, meu Deus. Vamos ver se essa pessoa vai me atender, gente. Vamos ver. Eu espero que ele me atenda. Gente, olha aqui, me chamaram ao vivo. Isso é... Você acha mesmo que eu não ia te chamar para dar um oi pra galera? Olha só, entrei primeiro que a Bel, que mora. Bel, A Bel tá passando perfume. Ela tá no a Bel tá no ela tem um camarim em casa, vocês sabem disso, né? Não, conta pra gente. É um camarim, eu sei disso, a mãe dela me contou, é um camarim que ela tem. Tá brincando? E aí ela fica lá, cheia de luzes, cheia de não sei o quê, né? A Bel, ela sai de lá achando que vai estrear uma peça. Ela quer vir toda pomposa. É a poderosa, Bel, com certeza. Claro. Ai, professor, E aí, obrigada. gente? Fala um oi aí pros nossos alunos. Nossa, já tem uns dois aqui, já me chamaram de... Olha só, Bel, o rei da Celso passando a perna em mim. Ah, Bel. O Preto chegou. Me chame Oi, de Preto. doutor propaganda, Maria Isabel. Me chame de doutor propaganda. Deixa eu chamar a Bel antes que ela Chama, surte senão, com a nossa, gente. da demissão, eu tenho que sair daqui urgente. Gente, um beijo grande, Beijo, vou estar aqui Ednan. acompanhando. Muito bacana, vou curtir. Tchau, beijo. Beijo. Nossa, como é que eu saio? Me tiro daqui. Eu ia perguntar, Ela como que eu saiu. tiro você daqui? Aí. Vamos lá para a coordenadora mais estilosa desse Brasil, tá? Agora, mais do que nunca, a minha versão 10 anos mais velha, que agora eu tô loira, Gente, tá? que? Vocês falando que eu tava em camarim. A pessoa que tá trabalhando mais que a vida. Olha a cara da derrota. Você não quer ser coordenadora? Não Ai, quer? gente, e aí, tudo bem com vocês? Boa noite a todo mundo. Estamos aqui firmes e fortes. Muito feliz. Deixa eu tampar assim para dar uma capa. Olha que coisa mais linda que estão essas minhas apresentadoras maravilhosas. Maravilhosas. E eu aqui, peraí que eu vou até fazer um negócio aqui, ó. Fala que coordenadora de curso que tem um look assim. Só aqui, Só minha você, gente, que a gente tem isso Isabel. daqui, ó. Só passei o perfume mesmo, Mar. Não rolou mais nada nas faces. A face tá natural, não é mesmo, minha Não gente? precisa É disso. assim. Ai, o Preto falando que cabelo é esse, gente! Para, que desse jeito eu fico morta. Olha aqui. Você está maravilhosa. Que Bel tava dormindo. Que eu não sei só... Gente, para com essa.
Ai, que bom que a gente tá nesse clima. Ai, obrigada, Emanuel. Bel Real, vida real, temos aqui, né? Temos aqui, vida real. Pronto, tô até Ai, melhorando aqui. obrigada, Paulinha. Falou que eu tô belíssima. Você tá maravilhosa. Você tá, assim, maravilhosa. Parabéns. Obrigada. A expectativa é a Luísa, a realidade é a Bel. Não, mentira. Ai, gente. Enfim, é assim a vida, né? Peraí, gente, vou ajeitar aqui, que senão o preto vai ficar bravo comigo também. Pronto, assim, ó, melhorou um pouquinho. A gente faz um carão, ainda bem que o Botox tá em dia, não é mesmo? A gente tá até com a cara dura, mas tá tudo certo. Oi, Pascoal. Ai, eu queria agradecer muito vocês, viu? Luísa, todo o nosso time aí dessa quarta temporada. A gente está muito feliz de estar encerrando hoje com vocês. A gente tem um convidado super legal daqui a pouco, vai falar sobre criatividade, sobre design, que também foi um tema que os nossos alunos muito nos solicitaram. Eu fico muito feliz. Então, eu queria aqui não me prolongar muito, porque a Luísa está divando maravilhosa, daqui a pouco vai começar esse bate-papo legal. Mas, novamente, né, eu queria agradecer muito, né, a nossa sempre brilhante equipe técnica que ajuda aqui para pau para toda a obra, né? Professora Paula, professora Daniela, todo o nosso corpo docente que também participa das nossas lives. E vocês, nossos alunos, principalmente, né? Vocês devem estar cansados de ouvir eu falar isso, mas realmente, se não fossem vocês, nada disso estaria acontecendo. E tudo isso é feito para vocês, né? Então, por isso que a participação de vocês é sempre tão importante, tão desejada aqui. Para que vocês possam trocar experiências, trocar ideias, conversar, maravilhosos. Então, eu queria muito agradecer novamente, né, a todos aqueles que já participaram, seja direto ou indiretamente aqui com a gente, né, a nossa audiência toda, né, vocês aqui também com a gente. E vocês da quarta temporada, muito obrigada. Mês que vem, mês de outubro, a gente vai ter aí mais uma rodada de lives num novo formato, né, em uma outra plataforma. Vocês serão informados e vai ser muito sucesso, tá bom? Então, muito obrigada a todos vocês. Desejo a Luísa uma excelente live, que vai dar tudo certo, vai ser muito positiva, tá bom? Já agradeço de antemão o Franco também. Quero agradecer aqui, olha, 2 alunos nossos que são essenciais também nesses processos todos. O Preto, querido, do primeiro ano, do segundo período, primeiro ano, segundo período. Preto fez aí o nosso papel de RP da PP. Eu até brincava assim com ele, porque ele realmente foi aí o que buscou alguns contatos para nós, inclusive o Franco, que estará aqui hoje. Muito obrigada, Preto, pela sua colaboração gentil. E também ao Kevin, nosso aluno do 4º período de comunicação. O Kevin, que também está aí organizando para nós nesse novo formato. Também é muito querido aí com todos nós do curso, né, com vocês, colegas, isso é muito importante. Eu gosto de ver essa união e eu falo sempre sobre isso, com respeito, com carinho, com o carinho que a nossa casa merece, os nossos cursos merecem. Com certeza a gente vai sempre fazer o melhor para todos nós, né? Muito obrigada, não vou me alongar mais, vim aqui só para aparecer aqui minha CUT, estou seguindo aqui, muito feliz. Luísa, arrasa, tenho certeza que vai ser um sucesso. Tá bom? Tá bom. Então vai lá, firme e forte. Um beijo a todos vocês. Muito obrigada. Até mais. Eu que agradeço, tchau, tchau. Bel. Vamos ver se nosso convidado já está por aqui. Ele já está por aqui, minha gente. Então, sem mais delongas, vou chamar o Franco e vamos iniciar. Vamos iniciar essa live. Oi! Oi, gente. Eu não tenho equipe técnica, então eu tava meio perdido aqui. Tudo bem? Tudo bem, Franco? Comigo tudo bem, com você? Você tá muito arrumada, tá maravilhosa mesmo. Ai, obrigada. Eu tento. Eu tô precisando de uma make também. Uma coisa bem drag, entendeu? Porque a gente tá nervosa, a gente tá nervosa. Mas a gente esconde o quê? Debaixo das 7 camadas de base, entendeu? Não tem essa. Gente, vamos lá. Franco é o nosso entrevistado da noite. Ele é diretor criativo da Play Kids. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho, Franco, para os nossos alunos. Tá bom. Beleza. Boa noite, pessoal. Como ela disse, sou Franco.
já queria deixar avisado que desde que começou a quarentena eu desenvolvi um traço de personalidade que às vezes eu travo. Não acontecia antes, mas agora acontece. Então eu sou travado por ver minha vida. Eu sou formado em Mediologia pela Unicamp, já faz muito tempo, alguns anos. E hoje em dia eu trabalho como líder de criação na Playfish. Antes de chegar aqui, eu trabalhei um tempo com design de produto, trabalhei com design gráfico, trabalhei com edição de vídeo, trabalhei como freela, outras coisas assim. O que eu mais curti trabalhar de tudo isso foi design de produto mesmo, design de experiência do usuário. A minha áudio tá ruim? Franco, seu áudio tá um pouquinho baixo. O que eu faço? Cadê a equipe técnica? Eu acho que é por causa da minha estratégia. De apoiar o Se eu celular, segurar, né? melhor. Agora melhorou um pouquinho. O áudio tava bem abafado. Tá melhor agora, gente? Agora tá ótimo. Agora tá perfeito. Eu tava me achando super, super especial por ter colocado ali o meu Vai ter que celular. segurar o celular. Você tem um Segurar. fone? Se tiver fone, é um pouco melhor. Ah, mas ele tá sem bateria. Mas tudo bem, eu seguro Então, que mesmo. bom. Então tá bom. Se alguém ficar com labirintite porque eu balançar, só avisar. Eles que Mas como eu lutem. tava dizendo, Você eu tava formei em falando da sua Mediologia graduação. Isso, eu formei em Mediologia pela Unicamp. Mediologia é um curso bem interessante. Ele é um curso de estudo de mídias que tem lá, mas ele acaba que ele é meio que o cinema da Unicamp. E daí, enquanto a gente está lá, a gente tem um monte de oportunidades de fazer curta-metragem. Eu não sei, às vezes chegam as mensagens meio atrasadas, mas eu tô falando tudo de novo, viu, Bia? A gente faz curta-metragem, a gente faz documentário, a gente faz animação, a gente estuda fotografia, cinema, internet, essas coisas. E enquanto eu estava lá, eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio para o Canadá, onde eu estudei multimídia, o que foi muito interessante para mim. E foi quando eu comecei a me interessar mais por interatividade. Ainda relacionado a design, mas games e essas coisas, porque o Canadá é bem avançado nisso. E daí, quando eu voltei, eu fiz uma iniciação científica em design de interfaces e audiovisual interativo, que foi muito legal, foi muito divertido. E meu sonho era seguir a carreira acadêmica por um tempo. Mas antes de fazer isso, eu resolvi mergulhar no mercado de trabalho. E eu fui procurar qual que era o campo que eu conseguia aplicar isso, que eu gostava tanto, que era interatividade, design. E daí eu descobri o campo do design de interfaces, né, UX, UI design de experiência. E foi quando eu fiz especialização pelo Coursera nisso, especialização em design de interação. Recomendo para todo mundo. Depois, Eu se acho quiser. que você tá com o dedo no microfone. Ai, gente, cadê minha equipe técnica? Melhorou? Melhorou, agora tá perfeito. Era minha mão. Seu áudio tá abafando, Voltou. mas não do jeito bom. Abafou, amiga. Abafou. Voltou, gente? Voltou, agora tá perfeito. Tá. Deixa eu voltar. Estava falando da sua iniciação falando. científica, que você verdade. queria seguir o meio acadêmico, mas acabou, e daí deu uma abafada. Daí, no mercado de trabalho, eu descobri o design de experiência. Eu fiz uma especialização pelo Coursera. Inclusive, recomendo para todo mundo. Se quiserem depois me seguir, manda mensagem no Zap, eu mando para quem quiser. Eles dão um certificado. Tá abafando ainda, gente? Não, agora tá tranquilo. Eu acho que as mensagens estão chegando um pouquinho atrasadas. Aqui com a equipe técnica tá tranquilo. Pode continuar. Beleza. E daí, o curso de especialização em UX, daí eu consegui fazer um estágio nessa área. E daí eu trabalhei numa startup que era bem pequenininha, com isso de design de interfaces também. Quando eu entrei tinha eu, mais 4 desenvolvedores e os meus chefes e a equipe de atendimento. Então foi muito divertido, foi meio desesperador, porque tudo que era design era eu que tinha que fazer. Então, definir qual era o processo criativo junto com os
desenvolvedores, porque eu tinha que fazer as interfaces, como que ia ser a pesquisa com usuários, como que ia ser os testes depois daquelas interfaces que a gente fazia. Daí eu fiquei lá por um tempo, tive a oportunidade de fazer ainda mais um curso em design de produto, que foi muito legal, descobri várias metodologias interessantes de design de produto, de pesquisa com usuário, pesquisa de mercado, Que deve teste, ter sido incrível. prototipação, coisas assim. Ai, menina, foi demais. Eu imagino. E hoje em dia eu trabalho como líder de criação na Play Kids. Ou seja, E gente, aí? um currículo básico, entendeu? Pouco agregativo para o nosso conhecimento. Básico, achei básico. Franco, vamos dar início às perguntas, né? Que é para isso que a gente está aqui. E eu queria iniciar com uma pergunta que, ao meu ver, já é divisor de águas dessa live, que é: qual a diferença entre o processo criativo do designer e do não designer? Já que a gente está discutindo planejamento de... Estou um pouquinho nervosa, gente. Processo criativo de design para não designers. Então, eu queria saber qual a diferença entre o processo criativo de um designer e de um não designer. Sim. Na verdade, eu gosto bastante de conversar sobre isso, porque, inclusive, eu acho que não devia existir essa diferença, né? Eu acho que o que acontece é que as disciplinas de design, elas são muito focadas em processo. Por mais que muitas vezes a gente pense que o design é sobre a questão mais artística, é mais sobre, tipo, design gráfico, aquilo que você vê, eu acho que o design está muito mais envolvido em como você vai resolver problemas. Então, diversas disciplinas de design, desde design gráfico, design de interface, design de Abafou experiência, seu design de áudio de produto, design de novo. serviço. Eu não vou acreditar. Eu não vou acreditar. Deixa eu ver se eu vou ver se eu consigo um fone, tá, gente? Rapidinho. Sim, fica à vontade. Se você preferir, a gente pode aguardar você pegar o fone e eu te chamo de novo. Tá, eu vou fazer isso então. Tá Desculpa, bom? gente. Imagina, fica à vontade. Gente, eu tô um pouco nervosa, assim, se eu gaguejar, gaguejei, entendeu, irmãos? A vida é feita disso, de desafios. Então, vamos esperar o Franco pegar o fone dele e já voltamos para chamar ele. Obrigada, Ana Júlia. Falou que eu tô uma deusa, eu tô me achando. Deixa eu ver o que minha equipe técnica tá falando. Peraí, Dona Bel. Vamos ver se o Franco já voltou. Ainda não. Vamos aguardar. Gente, já mandem suas perguntas, tá? Que a nossa equipe técnica vai recolher e me passar. Nossa, tanta gente aqui, meu Deus. Cadê o Franco? Aí, Franco voltou. Vamos voltar. Te deu uma travada aqui, não tô conseguindo chamar o Franco. Peraí, gente, que minha tela travou. Oh, meu Deus, não tô conseguindo chamar o Franco, gente. Espera aí que eu tô esperando o suporte da minha equipe técnica, que eu não tô conseguindo. Eu não tô conseguindo... Ai, peraí. Franco, tenta solicitar de novo, que eu acho que eu consigo pelo chat aqui já pegar você. Tenta solicitar de novo para você participar.
consegui chamar a Bel pelo chat. Vamos ver o que eu vou fazer aqui. Deu certo aí? Então, Ó, Franco, sou eu. eu consegui chamar, mas pelo chat. Deu para visualizar no chat. Acho que eu vou ter que encerrar e começar Isso. outra, tá? Ótimo. Vamos então, gente. Isso aqui é quem sabe faz ao vivo. Vamos em frente. Espera aí que a gente vai voltar. Franco, estamos todos juntos aqui, tá? Sim, senhora. Vamos lá, gente. Eu vou encerrar e tentar entrar de novo. Um segundinho, já voltamos. Voltamos. Que obviamente não seria Luísa se não tivesse perrengue, né, gente? Isso é culpa da Maikele, eu tenho certeza que é um impacto da Maikele com o meu celular para que meu celular fique caindo. Deixa eu tentar chamar o Franco aqui e vamos voltar. Consegui. Olha aqui, Oi, isso é gente. culpa da Maikele, tá? Que foi apresentadora da semana passada. E a live dela caiu 3 vezes. Então, é ela que tá colocando olho gordo, tá bom? Eu tô de olho em você, Maikele. Nada passará. Aí, acabou de chegar, bonita. Vocês estão me ouvindo direitinho agora? Sim, agora tá perfeito. Ai, que bom. Desculpa Agora pelos sim. contratempos. Imagina, meu celular também não quis ajudar muito. Então, voltamos à pergunta de qual a diferença entre o processo criativo do designer e do não designer. Boa. Então, como eu estava dizendo, eu acho que não devia existir isso. O que acontece no final das contas é que o design, em todas as suas disciplinas, acaba voltando seus olhos muito pro processo. Todos eles. Então, design gráfico, design de produto, design de experiência, design de serviços e coisas assim. E eu acho que o que acontece no final das contas para aquela pessoa que é designer, por assim dizer, é que ela consegue encontrar formas de organizar a sua criatividade. Então, até o design gráfico, quando você vai fazer um processo de um logo, por exemplo, você tem toda a sua forma Você precisa organizar sua criatividade para que não vire o caos, entendeu? Então você precisa entender como e quando você vai procurar suas referências, de onde você tem que tirar suas fontes para você criar aquele logo. Você tem que fazer pesquisa de mercado, pesquisa de entender melhor suas personas, entender melhor seu cliente, coisas assim. E daí, geralmente, o que eu gosto muito de conversar com as pessoas é sobre como a gente consegue trazer algumas metodologias de design, simplificando um pouquinho, né, sem um monte de jargão, para conseguir que todo mundo aplique na sua própria resolução de problemas, sabe? Tem uma que eu gosto muito, inclusive, alguém tinha pedido referência um tempo atrás, eu posso falar mais disso depois, mas tem uma metodologia que eu gosto muito de falar, quem me conhece sabe que eu vivo falando disso, que chama Double Diamond, que é basicamente uma forma de vocês criar um processo para você resolver problemas, para você organizar o seu projeto. Em que sentido? Em todos? Todos os sentidos. Seria legal se eu conseguisse compartilhar uma tela, mas a ideia do Double Diamond, ela tem basicamente, o nome chama Double Diamond porque são dois diamantes que eles chamam, mas para mim o mágico é Diamond. O Emanuel perguntou, Double Diamond, diamante duplo. Aí a ideia é que você separe um momento para você pensar sobre o problema e um momento para você pensar sobre a solução. E eu tendo a dizer que uma das principais diferenças entre o processo criativo de um designer e de um não designer é que o designer ele costuma colocar bastante foco nesses dois. E às vezes até mais foco na parte do problema. Então a gente acaba, eu sinto que às vezes, vocês podem até perceber, quando surge algum desafio pra gente ou algum projeto, é muito tentador que a gente já caia direto em pensar na solução, sabe? Em pensar em brainstorming de, a gente tem esse projeto, se a gente fizesse um site, se a gente fizesse tal coisa.
mas eu acho que a gente dá menos foco do que deveria para pensar no problema. Porque uma vez que Com você pega o problema certeza. e você fala, você define de onde ele pode vir, quem está relacionado com aquilo, quais são, se é dentro da sua empresa, quais são as equipes que estão envolvidas, se é, enfim, quais são as referências de mercado, o que, que já foi feito, o que, que dá para ser feito. Porque Sei eu lá, acho que o primeiro você vê o problema. problema, quando ele chega pra gente, né, como motivo de resolução, ele está em um espaço muito superficial, né? Onde a gente precisa entendê-lo. Então, se a gente ficar, a gente tem a tendência de ir diretamente para a solução, mas o problema tem que ser estudado. Total, total. E é muito legal, é bem isso que você falou, de superficial. Que às vezes a gente tenta resolver um problema que nem era o problema de fato, né? A gente vê uma manifestação desse problema e a gente fala, é isso que a gente vai resolver, e a gente parte para um brainstorming de solução para algo que no final das contas nem seria o problema, pode ser uma parte dele. Ou a gente mergulha no problema que pode ser aquele mesmo, mas ele não é um problema para tanta gente assim. Isso é uma coisa que se conversa bastante em design de produto, quando você vai ver a viabilidade daquele projeto. A viabilidade econômica mesmo, se vale a pena fazer. E uma coisa é, primeiro você validar se aquele problema existe, e depois validar se aquele problema existe para muita gente, para daí você começar a pensar qual que pode ser uma solução. Então, é entender muito bem o seu problema antes de você começar a sequer pensar numa solução. Eu Com diria que essa é uma certeza. a principal diferença. Inclusive, uma coisa que, só para já deixar umas referências assim, tem Fique à uma estratégia que é vontade. super simples para essa primeira etapa, né, de pensar sobre o problema, que eles chamam de 5 porquês. E é muito interessante porque é exatamente isso. Você pega um problema e ao invés de você já partir para resolver, você pergunta por que isso está acontecendo. Daí a pessoa explica de novo. Você pergunta por que isso está acontecendo. E aí você vai conseguindo entender qual que pode ser a base disso, é, que vale mais a pena resolver, né? Com certeza. Fran, chegou uma pergunta aqui do Emanuel, do sexto período de Publicidade e Propaganda, e ele está te perguntando: você considera começar o dia de bom humor como se já fizesse parte do processo criativo? Como se acordar e fazer o que gosta já fosse um processo criativo? Uma boa pergunta. Eu nunca não pensei nisso. Olha, Eu costumo. se fosse algo que eu precisasse fazer, eu claramente morreria de fome. Porque o meu bom humor, ele não existe de manhã. Então, se esse for meu processo criativo, Emanuel, não teremos processo criativo. Para ser bem sincero, eu acho que eu tento, talvez por ser tão metódico em pensar em processos e pensar em processos criativos, inclusive, eu acho que eu desmistifiquei para mim mesmo essa ideia de que criatividade é um negócio tão inerente assim. Inclusive dessa visão que eu estava tendo, eu sinto que eu não sinto que eu sou uma pessoa criativa, mas eu sou uma pessoa que me organizo de forma a ativar a minha criatividade. Ah, tá. Bom humor pode ser uma forma, mas é tipo. Eu Falei, não me travei? considero Você uma. falou? Não, é que você falou, não me considero uma pessoa criativa. Eu fiquei, querido, calma lá. É que eu tenho mais essa ideia de, tipo. Porque eu acho que quando a gente chega e pensa na criatividade como essa coisa meio mística, parece que a gente seleciona uma parte da população que tem isso, os artistas, os designers, etc. E no final das contas não é bem isso. É mais uma questão de você se organizar, assim. Porque criatividade não está só em fazer um logo ou terminar é, sei lá, fazer uma obra de arte. Ela está também em você organizar um evento como esse. E entender qual é o seu público, entender quem podem ser os convidados, fazer ele acontecer. A criatividade está também quando você tem uma apresentação da faculdade, uma apresentação de trabalho. Você precisa entender também quem é o seu público, o que você quer passar, escolher quais são os slides perfeitos ou qualquer que seja a referência. Isso tudo envolve criatividade. Até preparar a sua festa de aniversário. Envolve quem que você vai convidar, qual é o seu tema, o que você vai comer. Eu acho que... Mas é uma visão minha, assim. Essa é uma visão mais metódica do que é Sim. um processo criativo e a criatividade. Eu acredito que, lógico, que seu estado de espírito pode afetar, né, em como você vai desenvolver o seu trabalho. Mas planejamento é algo fundamental. Então, assim, as coisas podem andar juntas. Pode ser que faça parte,
naquele momento. Mas o planejamento é o que vai definir o seu processo criativo. Eu sou toda metódica também. Então uma vamos dádiva para... e uma maldição. Sim, com toda certeza. Vamos para a terceira pergunta, que é o quão importante é a criatividade profissional na realização dos projetos? Já fazendo aí um apoio com tudo que a gente está falando. Eu acho essa é uma pergunta interessante também. Talvez, primeiro que todo mundo tem que ser um pouco criativo, né? Mas quando a gente pergunta quão importante é a criatividade do profissional, eu diria que ele é meio que um divisor de águas. Porque você pode ser um profissional muito eficiente, assim, sem ser muito criativo, mas você consegue seguir as normas, você entrega aquilo, você faz essas coisas no dia a dia e etc. Mas um profissional criativo, ele é aquele que ele questiona os processos que já existem. Então, ele é alguém que olha para aquilo e ele entende que aquilo não precisa ser daquela forma e ele propõe uma outra forma de fazer aquilo. Ele entende que não tem limites necessariamente e que com um pouco de organização a gente consegue fazer algo diferente. No final das contas, eu acho que a criatividade ela é boa com os profissionais, mas eu acho que ela é fundamental para ser um profissional inovador. Assim. Eu acho que, e mais uma vez, não é algo místico, não é algo do tipo, infelizmente você não nasceu com criatividade, então infelizmente é mais, não sei, é mais estar disposto a olhar criticamente para aquilo que já existe, olhar para os processos de uma forma metódica, encontrar pontos de melhoria. Com certeza. No que pode ser mudado, no que deve ser mudado, mas também naquilo que pode ser mudado. E eu acredito que um profissional criativo, se ele não tem planejamento, ele incomoda, porque os projetos estão sempre ali e sempre existindo, mas eles nunca são concluídos. Eles não têm começo, meio e fim. É uma coisa meio... literalmente sem organização. Então, acredito que seja essa a sua visão. Vamos ver perguntinha. Vamos para a nossa quarta pergunta. Quais são os melhores sites ou redes sociais para postar um portfólio de ilustração? Como atrair clientes a partir disso? Nossa, eu tenho altas brisas com isso daí. Eu poderia falar por horas. Essa pergunta é do Luiz Alberto, da minha sala, tá? Do segundo período. Se eu falar isso, ele vai me matar. Então, o Luiz contribuiu muito para as perguntas dessa live. Eu queria agradecer ele. Pode continuar. Luiz Alberto, muito boa pergunta. Eu poderia conversar por horas sobre isso. Não especificamente sobre quais são os melhores sites, justamente porque não tem uma resposta, assim. Isso esbarra muito na visão que eu tenho sobre o que é arte, ou o que é uma boa ilustração, no caso, ou um bom design. Porque no final das contas, eu acho que depende muito mais de consistência do que de uma arte ou de uma ilustração ser boa. Eu tenho um exemplo que eu gosto muito de falar quando eu falo desse assunto, que é uma tatuadora que ficou muito famosa, que chama Malfeitona. Eu não sei se vocês conhecem. Mas ela ficou famosa por um tempo porque ela fazia tatuagens que eram muito mal feitas. Era tipo a Mônica tudo torta, uns morcego. E ela tatuou muita gente, inclusive muita gente famosa, saiu em jornal, ela tatuou o PC Siqueira e etc. E eu acho que é muito interessante pensar sobre isso, porque eu vejo isso... Pra mim isso é arte, pra mim isso é sucesso na ilustração. Não é uma qualidade, mas ela encontrou o nicho dela. Então a resposta curta que eu tenho pro Luiz é que o melhor site e rede social é o que é mais familiar para o público dele. Então, no final das contas, se você quer trabalhar com freela e com commission e coisas assim, Facebook, encontrar alguns grupos que tenha isso, ou Instagram, eu acho que o Instagram é o melhor de tudo para isso. E para trabalhar com empresa, eu recomendo muito o Behance, ou criar um site próprio, bem organizado, para que os recrutadores vejam o seu trabalho. Mas a minha resposta longa, a gente pode conversar mais depois sobre isso, mas é que o tempo mais importante, para mim o mais importante disso tudo, para ilustração e para design, é a consistência.
uma Com consistência certeza. com o seu nicho, uma consistência com o seu estilo. E eu vejo isso muito no mercado de tatuadores, por exemplo. Porque tem muitos que são aqueles que começam e fazem diversos tipos de tatuagens, diversos estilos e acabam divulgando lá, mas não ganham tanta fama assim. Mas tem aqueles também que são muito consistentes, acabam fazendo sempre o mesmo tipo de ilustração, as mesmas cores, ou tem um estilo diferente, porque essa pessoa faz, como é que chama? Aquarela, ou porque essa pessoa tem um traço super fino. E eu acho que esse tipo de coisa é o que desperta nos olhos das pessoas, porque daí a pessoa, principalmente no mundo conectado que a gente está, a gente consegue acessar ilustradores de qualquer lugar. Então a gente acaba não Exatamente. procurando. E como essa noção do que é bom ou o que é bem feito é tão subjetiva, a gente acaba procurando aquilo que mais, sei lá, que a gente mais se identifica. Né? Sim, Não é necessariamente a ilustração mais linda, não é. Mas porque enfim. querendo ou não, o design, eles trata de arte. E arte é uma questão de identificação. Não e particular. Então, claramente, vai existir público para você, com certeza, mesmo que sua tatuagem seja a Mônica distorcida, por exemplo. É preciso ter muita consistência até você encontrar esse, tipo, eu tenho muito essa brisa, porque eu sou um ilustrador frustrado. Eu gostaria muito de saber desenhar e eu não consigo encontrar o meu estilo. Eu já descobri que a questão é essa. Não é que eu não desenho bem, mas eu ainda não encontrei meu estilo. Mas é muito essa questão, tipo, um desenho bom, uma ilustração boa não é necessariamente a realista. Você tem que acreditar muito naquilo que você faz, no seu estilo, e você vai mantendo aquilo com consistência até você encontrando um público que acredite naquilo também, sabe? E eu acho que a internet é o ambiente perfeito para isso, sabe? A gente tem até sites que permitam que as pessoas paguem o Patreon, por exemplo. Tem um podcast que você curte, tem podcast de tudo, mas tem aquele podcast específico daquele assunto e você é o nicho daquela pessoa. Então é muita fé, assim, acreditar que aquilo que você está fazendo vai encontrar seu público. E E está disposto a tentar de tudo, né? Com certeza. sim, e encontrar os haters no caminho. Sim. Mas isso em qualquer lugar, em qualquer profissão, bem. Então, É, vamos que vamos. A pergunta é da Dani, da professora Daniela. Qual a relevância na pesquisa da experiência do usuário para desenvolver uma interface que supra suas necessidades? Se você precisar, eu nossa, repito. Dani. Dani, é a coisa mais importante para quando você vai fazer uma interface para o usuário. Inclusive, a gente divide, né, o termo de designer de interface entre UX designer e UI designer. O UX sendo quem olha mais para a experiência e o UI quem olha mais para a interface mesmo. O botão que você vai ver, o scroll infinito e essas coisas. Dentro da área de UX, a gente pode ter o UX que é mais generalista, que é aquele que vai olhar para todo o fluxo da jornada do usuário, que vai também fazer o wireframe, né, que é tipo um rascunho de como que vão ficar os botões e as telas, sem muito finalização de cor e tudo mais. Mas a gente tem dentro do campo de UX Design o UX Research, que empresas grandes acabam conseguindo ter esse cargo, que são pessoas focadas em entrevistar e conhecer o usuário. Eu gosto muito do campo de UX Designer, foi uma das coisas que eu mais gostei de trabalhar, porque envolve muito você reconhecer processos que existem. Então, algo que é bem comum quando você vai iniciar algum projeto, você encontra algum campo que ele é mais, tipo, alguma atividade que ela é ineficiente hoje em dia. E daí você mapeia a jornada do usuário ponto a ponto do que como ele faz. Tipo, eu preciso ir no mercado. Então, sei lá, eu pego o carro, eu saio de casa, entro no carro, vou pro mercado, paro no estacionamento. É que isso não é interface, né? Eu tô já indo pro serviço. Mas ainda assim, daí eu entro no mercado, faço minhas compras, daí eu tenho que andar pelos corredores, compro, depois vou pro caixa e tudo mais. E daí, o primeiro problema disso é que eu tô contando, eu aqui na figura do UX Designer, eu tô contando a minha visão sobre essa experiência. Que ela pode não ter nada a ver com a visão de muita gente, do meu público-alvo. Então,
já começa a importância da pesquisa aí. Você usar a pesquisa e conversar com usuários para entender se aquilo realmente acontece com outras pessoas também. E depois, enfim, fazer entrevista, ver o que as pessoas encontram de ponto de atenção em cada um, ver como a pessoa anda pelo mercado, enfim. Eu não sei como responder mais, eu acho que é a coisa mais importante de todas. E isso é uma outra coisa que desmistifica a criatividade do designer também. Com toda certeza. Você como designer de experiência, você não tem que criar uma experiência do zero. Você tem que organizar, entender, saber com quem falar e encontrar a melhor alternativa. Diante de dados. E não diante do que é a sua experiência. Porque a gente bem sabe que a nossa experiência não é semelhante de grande parte das pessoas. E isso precisa muito ser levado em consideração. É que nós pautamos a criatividade e as experiências em si, como você disse, como coisas místicas, né? E são coisas que são analisáveis, que são dados, são científicos. Então, se eles não forem estudados de forma correta, aquilo não funciona, né? Então, achei uma colocação perfeita, porque realmente a minha visão sobre isso é essa. Total. Então, isso, tipo, no design de experiência, isso é bem claro. Do tipo assim, é algo que você não tem. Você pode ser criativo, mas raramente alguém vai tirar uma solução perfeita para todo mundo da própria cabeça. Então, nesse campo, já é mais fácil de entender isso. Mas tem um campo do tipo design de peças publicitárias. A pesquisa é muito importante, os dados são muito importantes. O que é muito interessante quando você trabalha com marketing de performance, que é quando você vai fazer o design de um anúncio que vai ter lá o seu produto, vai ter o preço e vai ter, sei lá, algum call to action, tipo, assine agora, compre livros e coisas assim. E esse campo ele é muito interessante, principalmente porque dependendo do tanto de dinheiro que você tem para investir, as peças que você cria vão ser demonstradas para muita gente. E hoje em dia o Facebook e o Google, eles têm algoritmos que ajudam que vão vão buscando cada vez mais aprender o perfil do seu público, entregar cada vez das melhores formas os seus anúncios. Mas depois que o Google treina e o Facebook treina com as suas imagens, você pode pegar elas e comparar a um nível muito, granular daquilo que você está criando. Então você pode chegar e você pega peças publicitárias e você muda qual é a cor do fundo. E daí você percebe que por exemplo, você tem um produto de tecnologia e, sei lá, um seguro e você está fazendo suas peças todas laranjas. E daí você tenta fazer um teste uma vez misturando laranja com metade das pessoas. Quer dizer, você faz o teste com laranja e com azul, com fundo. Você só muda a cor. E daí você percebe que o desempenho do azul é tipo 70% maior. E raramente é tão grande assim. Mas é muito interessante que até nesse, que é muito mais próximo do místico, né? Porque a experiência é algo que parece ser mais objetivo, mas a cor parece que é algo muito mais do tipo, a pessoa tem que ter o dom, tem que ter o talento para saber escolher a cor. A gente consegue ter pesquisa, porque no final das contas, você disse, né, que você falou que design é arte, mas design é uma visão polêmica, eu vou falar aqui baseada na minha, do momento. Eu já mudei, vou mudar ao longo do tempo, mas o design, ele é tipo arte com um objetivo, assim. Não que a arte em geral não tenha objetivo, mas é com um objetivo, sei lá, mercadológico no caso. Então, tipo, um design de um criativo para performance, ele tem um objetivo que é vender. E você consegue entender iterativamente qual é o design que está mais próximo desse objetivo. Então, existe a criatividade para você experimentar coisas. Eu acho que a criatividade também está mais envolvida em experimentar, está aberto a experimentar, mas existe pesquisa também para validar os testes. Com toda certeza, exatamente. A pesquisa é a validação. A criatividade não é inválida, ela não é desnecessária, ela não é algo que não existe. Não, ela existe um feeling e está tudo certo com isso. Mas a pesquisa ela é a validação do nosso trabalho. Então, acho que esse é o ponto. Vamos para a próxima, Franco?
Vamos. Onde você busca suas referências e uma dica para formação de repertório? Isso depende muito do projeto que eu estou fazendo. Quando eu trabalhava mais próximo de design de interfaces, eu ia muito pro Dribbble. O Dribbble ele é bem focado nisso e o bom dele é que você consegue encontrar exatamente diversos exemplos de algum componente específico. Então, sei lá, fiz lá o design da interface, o wireframe, e eu percebi que agora eu preciso fazer um formulário, por exemplo, para o usuário. Daí o Dribbble, se você vai lá e pesquisa form, ele vai te mostrar diversos exemplos desse componente. Então é ótimo para esse tipo de referência. Para referências de, por exemplo, de design em geral, logo, ilustrações, etc., eu uso o Pinterest loucamente. Pinterest é maravilhoso mesmo. Porque o Pinterest você tem como criar o seu... Você cria lá o seu mood board e ele te sugere coisas que tem mais a ver. O único risco do Pinterest é que ele acaba sendo maravilhoso e frustrante ao mesmo tempo. Porque você fica, caraca, que da hora isso. E você fala, nunca vou conseguir fazer nada assim. Ou você fica, tipo, só dias lá. Você fala assim, hoje eu vou desenhar. E daí você começa a ver a referência e fica lá horas e horas e fala, puta, já tá na hora de dormir. E nunca mais sai. Exatamente. Nunca mais sai. Sim. E referências para coisas mais amplas, assim, tipo grandes projetos ou campanhas, etc. Eu gosto bastante de olhar pro... eu gosto muito de grupo de Facebook, daí eu pesquiso e pergunto. Eu gosto bastante de... Eu assino vários newsletters, tipo, cases, estudos de caso de design de produto. Daí toda semana eles mandam alguns. Mas tem um site que é de uma premiação, que chama Web Awards. Eu não sei se vocês já viram. Mas é um site que premia coisas... Ele tá ficando cada vez mais famoso, mas ele premia coisas da internet. Então eles premiam o melhor vídeo, o melhor game, mas eles premiam também o melhor uso de social media, melhor influencer e coisas assim. Então ele é um site muito interessante e você consegue ver todas as pessoas que se candidataram, mas você também consegue ver as que ganharam. Então você consegue ver o que tem de melhor de campanha, melhor de uso de interatividade e coisas assim. É muito bom. Muito legal. Achei super interessante. E Franco, como que você se inspira para os seus projetos? Conta um pouquinho pra gente de como é ser líder de criação da Play Kids e como que funciona o seu processo criativo dentro do seu trabalho, por exemplo. Tá. Eu vou dividir um pouco essa pergunta em duas partes. Fica à vontade. Você é o dono dessa live, querido. Você é o dono da pergunta. Para os projetos pessoais eu uso bastante aquela metodologia que eu falei antes. De pegar, olhar bastante para o problema, ou procurar algum problema e depois começar a refletir sobre qual pode ser a solução. Inclusive, eu sou bem alucinado, eu gosto de fazer um monte de projeto ao mesmo tempo. E daí geralmente isso acaba tendo consequências muito ruins quando todos acabam demandando ao mesmo tempo. Mas, de toda forma, o que eu costumo fazer é pensar, por exemplo, em que eu quero aperfeiçoar no momento. Da última vez que eu comecei um projeto pessoal, foi quando começou a quarentena, e daí eu fiquei pensando que eu queria muito fazer alguma coisa, queria muito fazer um projeto, eu queria ajudar de alguma forma. E daí eu fiquei na noia, né? Porque eu não sou rico para comprar um monte de máscara, eu não sou médico para estar lá, né, na linha de frente, não sou enfermeiro, sou um release designer. Mas daí eu comecei a procurar nas minhas dores algo que poderia fazer sentido. E daí eu fui ver que eu curto muito fazer curso online, e daí na época da quarentena fui todos os lados. E daí eu pensei, que tal usar esse problema? Que tal resolver esse problema, né? O do cursos, newsletters e tudo mais. E daí eu juntei com alguns amigos e amigas e a gente começou um site que chama Vai Pra Onde, inclusive recomendo para todo mundo. E a gente foi juntando tudo que a gente encontrava de coisas de graça. E nesse caso o processo criativo foi mais ou menos esse, né? Eu procurei qual foi o problema. Na época eu pesquisei no Google, porque o Google tem uma funcionalidade do Google Trends, que você consegue acompanhar qual é a incidência de uma busca por algum termo ao longo do tempo.
Então, na época eu fui ver, tipo, as pessoas estão perguntando muito de home office, as pessoas estão buscando muito curso online, as pessoas estão falando muito de coisas grátis. E fui entender direitinho onde que eu podia atuar, para depois eu começar a pensar, então, tem todos esses cursos, as pessoas estão desesperadas por isso, o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma planilha e deixar ela disponível online. Ou eu posso fazer um aplicativo, ou eu posso só fazer um newsletter. Então, na minha vida pessoal, eu levo esse processo. Sobre trabalhar como líder de criação na Play Kids, eu vi que até umas pessoas da minha equipe chegaram aqui, entraram. Gente, que bom que vocês estão aqui. Mas, basicamente, é bem parecido, só que eu sinto que no trabalho eu acabo sendo muito mais metódico, assim. Daí eu vejo que o meu trabalho hoje em dia é mais entender os processos criativos que cada profissional demanda. Tipo, porque a gente tem na nossa equipe, a gente faz vídeos, a gente faz websites, a gente faz criativos de performance, como eu falei, a gente faz criativos para redes sociais. E cada um desses demanda alguma coisa. Então, um vídeo, ele demanda ter roteiro, ele demanda ter gravação, ou, tipo, demanda de uma ilustração que vai ser animada. Ao passo que a LP, fazer uma landing page, demanda você entender quais são as necessidades, o que você quer convencer com aquilo, qual vai ser o discurso, o texto, etc. E entender esses processos para poder garantir que todo mundo, todas as demandas e todos os profissionais tenham o que precisam para conseguir entregar da melhor forma. Então eu sinto que hoje eu tô mais nessa, assim. E a criatividade que eu aplico mais hoje em dia é mais no sentido de tentar identificar pontos de melhora em diversos processos. Então entender que a gente realiza o nosso trabalho, que mas é super importante. Só que a gente tem um fluxo para chegar até lá. A gente tem pessoas que a gente tem que conversar, a gente tem que receber um briefing, a gente tem que entender esse briefing, a arte tem que ser feita, ela tem que estar nos padrões de qualidade. Então, é entender esse processo e entender que ele também está sujeito a essa criatividade, sabe? Então, esse processo ele também pode ser alterado. Eu posso mudar a forma como as pessoas se comunicam. As pessoas podem fazer mais reuniões ou pode fazer menos reuniões, o e-mail pode ajudar, ou um formulário diferente. Então, eu sinto que hoje a minha criatividade ela fica menos na criação final de algumas peças, do design que a gente costuma pensar com mais facilidade, né, que é o visual, e mais nessa parte dos processos mesmo. Já pegando um gancho, que você disse que sua equipe está aqui presente, você prefere trabalhar em equipes homogêneas ou heterogêneas? É melhor ou mais difícil trabalhar com pessoas e opiniões diferentes? Porque eu acho que tem os dois lados, com certeza. Sem dúvida, 100% sempre heterogêneas. Ó, já ia falar errado, mas é sempre heterogêneas. É sempre muito valioso trabalhar com uma equipe que tenha pessoas não só de diferentes campos, como é hoje em dia, que a gente tem gente que trabalha com vídeo, e trabalha com estático, e trabalha com animação, e com roteiro, e redação, etc. Mas também pessoas de identidades de gêneros diferentes, de raças diferentes. E hoje em dia essa é uma grande questão, né? Porque não existe tanta diversidade quanto a gente deveria ter, né, nas equipes, e quanto a gente... Infelizmente. Enfim, infelizmente. Mas é uma questão, tipo, sem dúvida, a resposta para mim é claramente heterogênea. Porque quanto maior a diversidade, maior a chance da gente pensar em algo... Porque a criatividade, mais uma vez, ela não é inerente, né? Então, se você tem na sua equipe, você trabalha com o público infantil, por exemplo, e você tem na sua equipe alguém que tem filho, por exemplo, essa pessoa vai ter uma criatividade que você não teria, e a sua equipe como um todo vai ter uma criatividade que não teria em outro caso. Isso acontece nesse exemplo simples, mas se a gente tem pessoas negras nas equipes, se a gente tem pessoas trans, se a gente tem pessoas não binárias, se a gente tem pessoas diversas, a gente não só... E não é só trazer a diversidade pelo selo de diversidade, mas é porque isso traz valor ao negócio também. Exatamente. Isso traz valor ao negócio. Você vai atingir mais público, você vai entender melhor, você vai, sei lá, fazer o certo, não sei. Exatamente, concordo plenamente. Você é maravilhoso, cara.
sinceramente, sabe? E, aliás, queria agradecer a sua equipe que está aqui com a gente, acompanhando Ah, eu também, tudinho. gente. Manda um beijo para eles. Como que você se livra dos bloqueios criativos? Ou você nem se livra deles? Boa. Você fica em posição fetal? Ah, eu sofro. Eu geralmente, assim, a resposta mais fácil que eu penso, agora, geralmente eu tomo um banho. Eu tomo, quando eu tô, tipo, muito sobrecarregado, eu tomo um banho, eu falo, nossa, peraí, eu preciso sair. Higiênico. Porque exatamente. Mas uma coisa que eu tenho pensado bastante ultimamente é principalmente em termos de desenho, que é algo que eu gostaria muito, já disse antes, né? Que eu gostaria muito de conseguir me aperfeiçoar mais. Mas eu acho que a produção constante é algo que ajuda nisso, ajuda a tirar esse peso do bloqueio criativo. Eu vou seguindo o exemplo do desenho, né? Se você produz todo dia, você se propõe a desenhar todos os dias, você vai tirando um tanto dessa cobrança do momento de criar. Porque se você fica meio assim, tipo, e no começo é meio que se forçar mesmo, mas se você fica tipo assim, eu vou desenhar no sábado, a tal hora. Daí você chega no sábado, tal hora, você senta para desenhar e você fala, este é o meu momento de criar. E a criatividade não é algo inerente e mágico e místico. E você sente esse bloqueio criativo. Ao mesmo tempo que se você tivesse, sei lá, todo dia eu vou desenhar 10 minutos, você vai tirando esse peso de cada vez que você senta para desenhar. Além disso, se você continua, né, desenhando, a criatividade ela não surge quando você quer. Mas se você já tem esse hábito de desenhar, você já tem as suas coisas arrumadinhas lá e você já sabe que você é capaz de fazer aquilo, quando chega um insight, que às vezes chega também, você já está muito mais, tem uma força muito menor para você lutar contra, para você sentar e desenhar. São hábitos, né? Hábitos, é tirar o peso dessa criatividade também, é entender que ela não é essa coisa mística, não é o que algumas pessoas têm e outras não. E também outra coisa que eu digo em projetos específicos, porque tem esse caso, né, de desenhar, que é uma habilidade, uma habilidade que se desenvolve. Mas se você fala de um projeto específico, você tem que fazer um logo. Hoje, você tem que fazer um logo, você tem que fazer um site ou alguma coisa assim. O que eu costumo fazer é organizar. Se eu cheguei e falei assim, agora eu estou no bloqueio criativo, eu não consigo mais ir para frente. Então eu volto. Será que eu já entendi tudo que eu devia entender a respeito desse projeto? Será que se eu pesquisar mais, será que eu já sei o que foi feito? Será que eu sei todo mundo que está envolvido? Então, mais uma vez, essa parte de se organizar facilita muito a criatividade. Sim, com certeza. E como que a gente exercita essa criatividade para fazer com que aqueles insights incríveis continuem chegando, assim? Porque eu acredito que, como você disse, o planejamento ele é primordial. Mas como que a gente continua ativo sem ficar sobrecarregado, por exemplo? Sim. Primeiro, eu acho que tem aquela questão, eu volto a dizer, de você tornando aquilo um hábito, se for algo que você quer desenvolver. Então, tipo, o desenho, faça com frequência, desenhar. E não se force a ser genial sempre, sabe? Então, se você quer experimentar o desenho, você vai... Não tem que sair maravilhoso da primeira vez. E conforme você vai experimentando, e você sabe que você vai ter aqueles 10 minutos do seu dia para experimentar aquilo, você vai ter muito menos peso para quando chegar esse insight. Mas outra coisa que eu acho que é importante tentar primeiro desmistificar essa ideia de que criatividade é um negócio que surge, por mais que às vezes pareça que sim, e tentar entender quais são os contextos que aquilo surge. Entender melhor, se conhecer melhor, né, o autoconhecimento, entender quais são os momentos em que... Porque eu, de fato, não acredito que criatividade seja algo que surge que surge tão de repente, sabe? Peraí que eu me perdi um pouco. Eu acho que mais Já essa questão tá ali de você... presente, né? A gente só tá esperando o momento para, sei lá, aparecer. Não, eu não acredito que é bem assim, né? Eu acho que cada pessoa funciona de um jeito e você entendeu quais são as condições que te fazem
chegar a ter esse lampejo de criatividade e tirar essa misticidade dele e entender, tipo, eu fico mais criativo no banho, o que é mais comum, mas tipo, eu fico mais criativo de manhã, quando eu tomo café, e daí se eu sentar para escrever nesse horário vai ser melhor. Eu comecei a identificar que a minha criatividade, ela vem do fato de eu ser muito ansioso. Então, eu sou uma pessoa absurdamente ansiosa. Então, eu estou constantemente pensando sobre as coisas. E eu atribuo a isso grande parte do que eu chamo de criatividade minha hoje em dia. Então, por exemplo, se eu tenho algum problema no trabalho, ou algum problema, assim, algum projeto, ele costuma ficar na minha cabeça por um tempão. Isso quer dizer que se eu estou vendo alguma coisa de noite, aquilo está guardado na minha cabeça. Então, se eu assisto alguma coisa, aquilo vira referência, e daí vem o lampejo, do tipo, aquilo já estava na minha cabeça, e daí apareceu essa outra coisa que eu misturei elas duas e falei assim, pode crer, e se eu tentar isso? Mas isso é pra mim. Então eu acho que autoconhecimento é muito importante pra criatividade também. Entender o que desperta essa criatividade para tentar tornar isso mais constante. Franco, a pergunta é do Kevin, do quarto período. E ele te perguntou, não sei se você gosta de videogames, mas o que você acha da sinergia de UX e eu acho que é UX e UI deles. Acha muito algo mais dinâmico, já que UX, muitas vezes, depende do UI para ser algo intuitivo e rápido. Nossa, quantas brisas nisso daí. Primeiramente, eu adoro videogames. Assim, eu sou gamer desde sempre. Hoje em dia eu tenho o imenso privilégio de trabalhar com games também. Eu não sei quem tem irmãos e irmãs mais novos, mas na Play Kids a gente tem o game, o PKXD, que está ficando famoso agora, e eu tenho ficado bem mais próximo disso. Diante dessa pergunta, é muito interessante porque geralmente no UX UI mais básico, assim, quando a gente aprende, a gente geralmente entende que o nosso objetivo principal é fazer com que a pessoa conclua aquilo que ela tem que fazer o mais rápido possível e que a interface ela seja o mais transparente possível para aquilo. Então, geralmente, se você está fazendo e que a pessoa, tipo, ela abra, ela não perceba que existe uma interface e ela vai resolver o problema. Então, tipo, eu tenho que tenho que fazer uma transferência no banco, eu tenho que saber, tipo, o mínimo de cliques possível é o objetivo. Inclusive, tem isso foi mais um tempo atrás, alguns anos, uma métrica que a gente podia levar em consideração no UX era quantos cliques as pessoas precisavam para chegar em alguma das principais tarefas, né, para resolver. E o game, ele tem outra brisa, né, porque no final das contas, o objetivo final não é você chegar lá, fazer alguma coisa e sair. O objetivo final é você ficar lá o máximo de tempo possível. Então, para além do UX, que é a experiência que você faz até chegar dentro do game, e o UI, que é mais ou menos a interface mesmo, onde vão ficar os botões, você tem o game design, que é onde você vai pegar todo esse universo de dentro do jogo e você vai entender como que o preço das coisas vai afetar a interação das pessoas, ou como a velocidade que o personagem anda, ou o som que o personagem faz quando pula e cai no chão, como isso afeta a experiência do usuário. Então, eu achei uma pergunta interessante, assim, porque... Pois é, menina. Mas pra mim, essa é a maior brisa do UX, UI e Game Design, é essa questão dos objetivos, né? Você não... Geralmente, para UX e UI comum, né, para outras redes, você quer que a pessoa nem perceba que aquilo existe e estar na sua ferramenta é uma mera formalidade para cumprir um objetivo. Enquanto que nos games, você está lá, a sua interface é o objetivo, né? Você quer que a pessoa fique lá o mais tempo possível. Sim, com certeza. Menino Kevin arrasou nessa pergunta, hein? Comenta um pouquinho um case de sucesso seu, uns ensinamentos que você quer deixar aqui para comunicação. Que eu quero encerrar com a pergunta do Kevin, né? Que ele tá arrasando nas perguntas. Ele acabou de fazer outra. Então responde essa penúltima para depois a gente encerrar com a do Kevin. Tá. Tem um case que é recente que eu gosto bastante, que é a rede social de PKXD, que é esse game.
PKXD é um game que está completando em setembro agora 1 ano, mas ainda assim ele tem crescido muito nacional e internacionalmente. E quando a gente estava começando, a gente estava tentando desenvolver qual que seria a nossa estratégia de comunicação por redes sociais. E foi muito interessante porque a gente não tinha muitos recursos. A nossa equipe ela era bem reduzida e a gente tinha muita gente para entregar tudo. Então a gente já tinha 3 redes sociais de Play Kids App, a gente já tinha uma rede social de leiturinha, a gente tinha isso na verdade só Instagram. Daí a gente tinha Pinterest, a gente tinha YouTube e a gente tinha uma equipe que estava bem pequena com todas essas demandas. E a gente começou a ver isso chamar atenção, porque isso no final das contas é uma apresentação de contexto, mas ao mesmo tempo é a pesquisa para o caso, né? Então, tipo, isso era um dos problemas que a gente tinha. O problema principal a gente quer criar uma rede social, a gente quer usar do marketing para criar um senso maior de comunidade nos nossos usuários. Outro problema que a gente tinha era uma equipe reduzida. E o que a gente fez foi entender o contexto do game, né, que era mais um público infanto-juvenil, mais pré-adolescentes, e a gente foi ver o que as pessoas gostavam de fazer muito lá. O game, ele é tipo um The Sims, ele tem como você decorar sua casa, você muda sua roupa, você interage com seus amigos, e é muito legal, assim. Tem gente que fica muito tempo jogando, eu confesso que eu fico um pouquinho, mas eu adoro o jogo. Você tem como ter pets. É completamente você tem viciada nisso. Ah lá, eu sabia. E aí. Completamente. Sério. Agora E daí, no final das se eu contas, te amo, se eu te odeio. Não, mas eu não fiz o game, eu só criei as redes sociais. E daí a gente, a equipe, a gente se juntou e a gente foi ver como que a gente cria esse senso de comunidade e a gente usa as redes sociais de uma forma diferente. E daí a gente criou e daí a gente considerou que o PKX dele é meio que um universo, né? Ele é o game lá, as pessoas entram para interagir, as pessoas têm como entrar e visitar a casa dos outros. E a rede social, ao invés de falar sobre o jogo, a rede social ela ia falar como se estivesse dentro do jogo. Então é uma rede social diegética, como se fosse a mídia local do jogo. E foi muito legal porque a gente começou a criar diversos editoriais que as pessoas interagiam bastante. Então um dos editoriais que a gente criou foi o Humans of PKXD, que era basicamente para a pessoa tirar uma selfie dela no jogo, contar uma história sobre ela, que nem era o Humans of New York, e a gente publicaria. Isso resolvia tanto o problema da gente fazer com que as pessoas pertenciam a uma comunidade, como o problema da gente não ter tanto recurso para a gente conseguir fazer tanta entrega. Porque parte do conteúdo ia ser criado pelos próprios usuários. Então esse é um case que eu acho bem da hora. A gente começou a rede social em janeiro e agora a gente já tem, sei lá, eu não sei, eu vou exagerar no número de seguidores se eu falar, mas eu vou pesquisar. A gente tem vários seguidores. Oi. A gente pode encerrar. Vamos rapidinho para a gente encerrar com a pergunta do Kevin, que eu acho que é super interessante. É uma pergunta acerca de design geral. Devemos abominar dark patterns ou eles podem ser usados em alguns casos? É que é um termo... Dark pattern é um termo que ele já traz... Eu interpreto que para ser dark pattern é porque ele já tem algum objetivo sombrio por trás, assim. E eu diria que, sei lá, tem o ponto de vista do usuário e tem o ponto de vista da empresa e do produto que você está criando esse dark pattern. Do ponto de vista do usuário, você tem que abominar. Eu acho abominável. Mas do ponto de vista da empresa, isso geralmente é feito para concluir algum objetivo. Um dark pattern muito famoso é você ver que há um tempo atrás, para você cancelar a sua inscrição em um e-mail, eles colocavam um link bem pequenininho lá embaixo, quase que da mesma cor do fundo, escrito cancelar sua inscrição. Isso é um dark pattern para que você não cancele a sua inscrição, para que você continue recebendo conteúdos, para que você um dia, eventualmente, quem sabe, compre alguma coisa. Então eu acho que, respondendo a sua pergunta, como seres humanos, eu não sei, não sou muito fã, mas eu entendo que tem empresas que veem isso como um caminho de completar os seus objetivos. Mas, considerando um contexto mais atual de marca, eu imagino que todas as marcas deveriam também querer abominar dark patterns, porque
hoje em dia as pessoas falam a respeito das experiências. Então, se você vê uma marca que está fazendo o possível e o impossível para dificultar o seu cancelamento de conta, isso vai afetar, as pessoas vão falar a respeito. Então, não sei, voltando atrás, talvez a gente, desse tipo de dark pattern, eu acho que todo mundo deve Eu acho que a abominar. gente tem que Faz mal pra abominar, todo mundo. sim. Se essas são as opções, eu abomino. Franco, eu queria te agradecer muito, muito, muito. É uma pena que o nosso tempo seja curto aqui no Instagram, porque eu ficaria aqui horas e horas babando no seu conhecimento. Eu queria agradecer a equipe técnica também, que se fez muito presente no meu nervosismo absurdo. E Você arrasou. Nem parecia que tava tirando a nervosa. minha gaguejada no começo, tá tudo certo. Né? Tá tudo bem, tá tudo debaixo dessa make maravilhosa. Então, eu queria muito te agradecer como aluna, como interesse. Ops. Voltou, né? Deu uma travadinha, Voltou. Queria agradecer em nome da Unify, em nome do nosso curso. E é isso, cara. Muito obrigada. Não sei mais quem agradecer, entendeu? Tô emocionada. Eu que agradeço, gente. Eu agradeço vocês pelo convite. Como você disse, também ficaria por horas conversando. Eu falo demais, você deve ter percebido. Eu agradeço você dica, também. Eu também falo demais. Agradecer você também, que foi uma ótima companheira de live. E Ai, muito até obrigada. as próximas. Nossa, por favor, aí nosso RP, que esse convite fique aberto para o Franco voltar e falar muito mais sobre termos técnicos que eu vou errar a pronúncia, ok? E vamos que vamos. Gente, muito obrigada. Um beijo para todos vocês. Obrigado, Bel, maravilhosa, pela oportunidade, tá? Você é maravilhosa e eu sou a aluna mais babona que existe. Beijo, gente. Beijos.